Alunos, tudo bem com vocês? Vamos aí mais uma revisão do nosso conteúdo estudado neste ano, tá? Tendo em vista que é importante nós percebermos que nós estamos estudando a República Velha, a República das Espadas, a República das Oligarquias. Nesse primeiro momento nós vamos focar em uma revisão da República das Espadas. Lembrando que o período da história do Brasil era dividido antes do descobrimento, período pré-colonial, que é quando ocorre o descobrimento, até o início da colonização propriamente dita. Depois nós temos a independência do Brasil, início do período imperial, e depois a proclamação da República, que é o período republicano que vai de 1889 até os dias atuais. O que nós estamos focando? Esse período da República, chamada República Velha, ou Primeira República, que é dividida em duas vezes, em duas partes. A República das Espadas, que vai de 1889, ou seja, da proclamação da República, até 1894, quando ocorre a República das Oligarquias, que por sua vez vai até 1930. O que nós temos que antecede a República da Espada? A República da Espada nada mais é que um resultado da proclamação da República que ocorreu em 15 de novembro de 1889. E esse evento é entendido como um golpe. Por que um golpe? Porque vai alterar, como nós já havíamos falado em sala de aula, vai alterar o tipo de poder, a condução do país, a forma da política, a forma ideológica, a forma de se ver o fazer político. Então, ele é considerado um golpe que vai ocorrer uma mudança da monarquia para a experiência republicana. Nós vamos ter o início de uma república, uma mudança drástica, ou seja, vamos deixar de lado a monarquia, o rei, o imperador Dom Pedro II, e vamos ter um presidente eleito. Então nós consideramos isso um golpe. E esse golpe se deve à insatisfação de vários atores políticos com a forma de governo monárquica. E nós podemos resumir, em geral, três questões que são primordiais para a proclamação da República. A questão religiosa, que é o afastamento da Igreja do Estado, após clérigos serem presos por desobediência civil, que estavam criticando o governo imperial. A questão militar, que é o afastamento do exército devido às suas solicitações que não eram atendidas quanto à melhoria salarial e às promoções. E a questão escravocrata, que após a Lei Áurea, vai fazer com que esses escravocratas, que eram os coronéis, fazendeiros muito fortes, uma aristocracia agrária, afaste e retire o apoio ao imperador. Então, podemos dizer, então, propriamente dito, por que a questão militar é importante? Porque após a Guerra do Paraguai, as Forças Armadas buscam um papel de protagonismo nos quadros políticos do país. Os escravocratas, a questão escravocrata está associada à campanha abolicionista, que coloca fim ao império e a um projeto republicano. Essa oposição dos tradicionais fazendeiros escravocratas vai afastar eles. Por quê? Você tem dentro da República uma bandeira abolicionista, e isso afasta os apoiadores do imperador, bem como a Lei Áurea, que acaba com a escravidão, faz com que eles retirem o seu apoio. E nós temos a questão religiosa, que vem de longa data os atritos entre a Igreja Católica e o governo imperial. Dentro desses antecedentes, nós temos também a sociedade e a economia. Nós temos uma expansão cafeeira para o oeste paulista, principalmente, que vai gerar as pequenas indústrias, novos bancos, a estrada de ferro, que é crescente no nosso país. Nós podemos dizer assim que a própria Companhia Mogiana, que atendeu o nosso município, ela surge ainda no final do Império e vai ter uma longa expansão por toda a Primeira República. Nós temos também a questão cafeeira, que vai gerar, dentro da Primeira República, a República das Oligarquias, o poder econômico. Nós temos as transformações
que eram limitadas por causa da dependência da exportação agrícola. O Brasil, ele sempre foi dependente da exportação agrícola. E com o fim do Império, nós temos uma opção pela plantação cafeeira, uma opção pela expansão cafeeira, que vai se mostrar ainda mais dependente. E esse lucro advindo da indústria cafeeira vai ser investido em uma industrialização muito tímida, em poucas regiões e cidades, Rio de Janeiro e São Paulo principalmente. Nós temos ainda uma permanência muito forte agrária, mão de obra escrava que vai sendo substituída aos poucos pelo trabalhador livre imigrante europeu, principalmente o italiano, o espanhol, que é trazido antes mesmo da Lei Áurea para o Brasil como uma tentativa de substituição e branqueamento da população brasileira. E esses imigrantes, principalmente os italianos, que vão fundar as primeiras indústrias, vão trabalhar também nelas, vão se fazer presente. A Lei Áurea de 1888, ela cria uma crise dentro de nosso país. Por quê? Ela não representa mudança na sociedade. Principalmente os ex-escravizados, eles vão ser relegados à segunda classe. Muitos deles que não tinham condições vão ser corroborados com as teorias racistas, a exclusão social. Nós devemos lembrar que a própria escravidão ela já era baseada em uma série de teorias de exclusão racistas, exclusão social, higienistas, que vai ser aprofundados ainda mais dentro do nosso país. Não vamos ter uma política para a inserção do ex-escravo no trabalho e na sociedade brasileira. Então nós temos uma grande dificuldade após a Lei Áurea. Então o Brasil pré-república, ela tem essas questões que vão ser agravadas e vai permear por toda a república. No dia 15 de novembro de 1889, nós temos a proclamação da República. E como se deu esse fato? A proclamação da República foi devido à aproximação dos republicanos, as pessoas que defendiam a proclamação da República, os militares, principalmente por causa da questão militar. Alguns monarquistas, alguns defensores da monarquia vão começar a se adequar, a se aliar às ideias republicanas, vão começar a defendê-las. Existe um boato que corria no Rio de Janeiro de que Dom Pedro II iria ordenar repressão contra os militares que eram republicanos, que estavam com os ideais republicanos. E, então, 15 de novembro de 1889, Deodoro Fonseca assume o comando das tropas, depõe o ministério que estava reunido no quartel-general do Exército, no Rio de Janeiro, e Dom Pedro não se encontrava no Rio de Janeiro, ele estava no Palácio Imperial, na cidade de Petrópolis. Ele recebe um telegrama que as tropas estão proclamando uma república com o comando de Deodoro Fonseca. Eles não conseguem chegar a tempo, Dom Pedro não consegue chegar a tempo, até porque a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro reúne por volta das 3 da tarde, juntamente com alguns republicanos e Deodoro Fonseca, e decide proclamar junto uma carta proclamando a República. Um documento, uma ata, lavrar uma ata, dizendo: agora nós estamos proclamando a República. E, em seguida, Dom Pedro, percebendo toda essa mudança, começa a organizar a sua fuga para a Europa, que concretiza no dia 17 de novembro, quando ele e sua família imperial partem para a Europa, abandonando dessa forma o Brasil e dizendo: olha, agora então o Brasil é republicano. E nesse meio tempo, então, juntamente com a Câmara de Vereadores, juntamente com uma junta de militares, forma-se um governo provisório que entrega ao Marechal Deodoro Fonseca.
Então aí nós temos então nesse primeiro momento a proclamação da República. E essa proclamação da República, os primeiros 5 anos dela, é chamada de República da Espada. Por quê? Porque o governo ele é exercido por militares. E nós podemos dizer que é 3 fases distintas. O governo provisório de Deodoro da Fonseca, que vai de 1889, ou seja, de 15 de novembro, da proclamação da República, até 1891. O governo constitucional, que vai de 25 de 1 a 1891. Então nós temos o governo constitucional de Deodoro da Fonseca, que vai de 25 de 1 de 1891 a 23 de 11 de 1891. Nós temos o governo de Floriano Peixoto, de 1891 a 1894. Todos esses dois, Deodoro da Fonseca com Floriano Peixoto, são marechais do Exército. Por isso que nós falamos que é dividido entre os militares, é um governo exercido por militares. E nós temos assim os motivos que levam o exército a governar e sua divisão, porque nós podemos perceber que nós temos 2 militares no poder, porém eles têm influências diferentes. O exército era das instituições golpistas, uns que vão proclamar o golpe, que estava presente em todo o território nacional. Então, por isso que o governo vai ser exercido pelo exército, justamente para que ele pudesse ter um controle maior sobre revoltas, sobre possíveis oposições quanto à proclamação da República. E nós temos 2 grupos distintos, o grupo Deodoro da Fonseca e o grupo do Floriano Peixoto. O grupo Deodoro da Fonseca ele é marcado pelos velhos oficiais, ou seja, aqueles oficiais que ainda estão com as ideias monarquistas muito fortes, ainda tem aquela resistência à República, mas aderiram devido ao ressentimento com a monarquia e suas convicções doutrinárias, que eles vão começar a ser essa conversão. Então eles representam aqueles oficiais que estão convertidos ainda muito assim em cima do muro, alguns, e que são comandados então representados pelo Deodoro da Fonseca. O grupo de Floriano Peixoto, eles são muito fortemente influenciados pelo positivismo francês. E esse grupo, ele é dotado de um sentimento muito claro: garantir o progresso e a evolução da sociedade brasileira. Até a nossa bandeira, ela tem a frase positivista ordem e progresso, devido à influência desse grupo. Floriano Peixoto, ele representa as ideias já mais novas, as ideias mais republicanas, influenciado pelo positivismo, busca esse progresso. Então, e nós temos ainda uma relação entre a elite e o exército. A elite queria assegurar a autonomia dos estados, o sistema federalista, que a gente é semelhante ao que os Estados Unidos têm. A autonomia dos estados, o governo federal faz com que há uma união, porém cada estado tem uma maior autonomia. E essa elite temia uma ditadura militar, que os militares ficassem no poder, impondo sua vontade. E principalmente no sul, entre os gaúchos, eles têm um medo e gostariam de um maior poder estatal, uma maior centralização do poder no estado. O exército, por sua vez, eles temiam que era um risco para a unidade territorial brasileira, e principalmente para a nacionalidade. Por quê? Eles viam que não existia um Brasil, mas vários Brasis. Ou seja, cada região tinha sua conotação, cada região tinha sua cultura, sua forma. E se você desse muita autonomia, você poderia ter uma série de pequenas independências. Então o exército queria algo mais centralizado no poder nas mãos do governo federal e menos no poder dos estados. Nessa república, nesse primeiro momento da república, nesse governo ainda provisório, o Marechal Deodoro da Fonseca ele vai começar as medidas modernizadoras do Brasil. Primeiro, nós temos um Estado imperial que é um pouco arcaico ainda, ideias um pouco arcaicas, atrasadas, e ele vai trazer o novo.
Uma das principais questões que ele pensa é a separação do Estado e Igreja. O Estado deve ser laico, realizando registro civil, casamento civil e liberdade de culto, além da secularização de cemitérios. Essas 4 medidas atingem a Igreja Católica. Por quê? O registro civil, quando nós vemos a nascer, nossos pais sempre fazem a certidão de nascimento, o registro civil. Esse registro, na época imperial, é realizado pela Igreja Católica no ato do batismo, porque o Estado imperial era um Estado católico. Agora não, não importa a sua denominação religiosa, você vai para um órgão de cartório, de registro civil e realiza a certidão de nascimento. O casamento religioso era válido como civil. Agora não. Você tem um casamento religioso e o casamento civil. Você tem a secularização dos cemitérios. Podemos ver principalmente nas cidades históricas, as igrejas em volta dessas têm pequenos cemitérios e conforme as condições sociais da família, tem túmulos dentro das igrejas. Isso por quê? Porque é a igreja que cuidava do sepultamento. E nós tínhamos então cemitérios no controle das igrejas. Quando a pessoa não era católica ou morria com por exemplo, o suicídio, era enterrado num campo não santo, uma parte do cemitério que não era bento, não considerado não santo. Os católicos dentro do campo santo. Então, com a secularização dos cemitérios, acaba essa divisão religiosa, essas questões de controle religioso e passa o Estado, os municípios a tomarem conta dos cemitérios, o enterro. E a liberdade de culto vai dizer, olha, o Estado não tem religião oficial. Todas as religiões são bem-vindas. Nós temos, então, também uma preocupação com a justiça eleitoral, uma busca de uma construção de uma justiça eleitoral nesse primeiro momento, até porque nós ainda não temos assim uma estrutura eleitoral para os cargos eletivos, então ele vai buscar se preocupar com essa questão, e uma grande naturalização dos estrangeiros. O que é isso? Olha, perguntar para o estrangeiro, você quer ser brasileiro? É só preencher uma ficha, principalmente os portugueses que tinham demais aqui no Brasil. Ele vai abrir a naturalização. Você sendo naturalizado, você é considerado também brasileiro. O governo provisório também de Deodoro da Fonseca, ele é marcado por eliminar qualquer resistência da monarquia, mesmo após o golpe. Mesmo após, bem depois do golpe, eles vão buscar eliminar qualquer ligação com o Império. Como? Destituindo os presidentes da província, dos estados da época, que tinham ligações com a monarquia, eliminar antigas agremiações e representações do Império, ou seja, qualquer sociedade que tinha partido com o Império, com a monarquia, ela é destituída, desligada. Fim dos partidos liberal e conservador que vem da época da monarquia para a eleição do Senado. Então eles vão colocar fim a esses dois partidos que datam do Império. A prisão de alguns representantes do antigo governo que tinha ligação com o Império, e eles vão ter um cuidado com a Marinha, que era um pouco ainda imperial. Então eles tinham o Deodoro da Fonseca, ele era um militar do exército e tinha que cuidar ainda com a Marinha, até porque era ainda muito forte os monarquistas dentro dela. Dentro da parte econômica, do plano econômico, nós tivemos no primeiro momento, de 1890 a 1891, o ministro da Fazenda, Rui Barbosa. Ele é responsável pela política do encilhamento. O que foi o encilhamento? Nada mais foi que uma grave crise econômica que vai atingir o Brasil nos primeiros anos da República por causa de alguns fatores de tentativa de impulsionar novos negócios, dinamizar a economia, que é emissão de papel moeda sem lastro ouro. No período, dentro das convicções econômicas da época, todo papel moeda impresso deveria ter um lastro ouro, ou seja,
Para mim ter R$ 1.000 em minhas mãos, eu tinha que ter uma caixa forte, um banco ou governo guardado em algum lugar, R$ 1.000 em pedras de ouro, em barras de ouro. Tinha que ter esse equivalente em papel moeda em ouro. O que ele faz? Começa a emitir papel moeda sem o lastro. O governo conseguir colocar mais moeda, ele tinha que comprar ou adquirir mais ouro. Ele não faz isso. Ele busca crescer o crédito, ou seja, empréstimos para as pessoas começar a movimentar, modernizar, ter um comércio mais dinâmico, só que ele não coloca o lastro. Isso teve como consequências desastrosas. Primeiro, desvalorização da moeda. Se eu tenho 1.000 em barra de ouro e tenho 1.000 em papel moeda, está equivalente. Agora, se eu emito 10.000 em papel moeda e só tem 1.000 em barra de ouro, consequentemente, aqueles 10.000 não vai valer 10.000 de ouro. Eles vão começar a ter uma desvalorização, que vai gerar uma inflação. E esse empréstimo, esse crédito, vai ser complicado porque muitas pessoas vão começar a criar empresas fantasmas para pegar o dinheiro, empréstimo, e abrir falência depois. Isso gera uma grande especulação na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Empresas que surgiram para captar dinheiro do governo, os empréstimos, que do nada desaparecem. Essas empresas abrem, pegam dinheiro, valorizam demais a Bolsa, vendem ações e de repente fecham. Então nós temos essa política que vai ser fracassada. E ela, como fracassa, nós vamos ter uma grave crise econômica. Rui Barbosa, ele abandona o ministério justamente porque essa política falhou. Nós temos, durante o governo provisório, a convocação de uma constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte. Ela é eleita em setembro de 1890 e ela vai iniciar os seus trabalhos no mesmo ano, em 15 de novembro, terminando dia 24 de novembro de 1891, criando a Constituição, a primeira Constituição Republicana de 1891. Esses trabalhos que demandam um pouco mais de um ano, que vai de 1890, setembro, até 1891, novembro, eles vão colocar as características do governo republicano. Primeiro, governo republicano com sistema presidencialista. Nós vamos ser uma república com um presidente. Vai conseguir ser um federalismo, conseguir dar uma certa autonomia aos 20 estados da federação, ou seja, cada estado vai ter uma certa autonomia, diferente da época da monarquia. Vai ser 3 poderes, que nós já conhecemos, o executivo, legislativo e judiciário, que são interdependentes e que fiscalizam entre si. O Senado vai deixar de ser vitalício. Na época da monarquia, o Senado era vitalício, agora deixa de ser vitalício. O Estado é laico, ou seja, não tem religião oficial. Só que nós temos um pequeno problema nessa primeira Constituição. O direito a voto ele é extremamente restritivo, ou seja, ela é uma cidadania, o exercimento da cidadania restritivo, porque somente homens alfabetizados, maiores de 21 anos, com uma certa posse, que podem votar. Está excluído mendigos, soldados rasos, religiosos e dentro da contabilidade de quantos poderiam votar, calcula-se que menos de 6.000 pessoas no Brasil, 6.000 habitantes que poderiam exercer o voto nesse primeiro momento. Então é altamente restritiva essa Constituição. E nós temos um adendo dela que é importante a gente já frisar. O artigo 42 dessa Constituição deixa claro, caso a presidência ficasse vaga por qualquer motivo, morte, renúncia, impeachment, antes do governo completar 2 anos, o vice tinha a obrigação de convocar novas eleições. Isso aqui é importante a gente guardar, que vai refletir no futuro. Então, esse governo constitucional de Marechal Deodoro da Fonseca, ele vai começar por quê? Porque a Constituinte vai eleger ele indiretamente. Vai terminar a Constituinte e vai falar, olha, Marechal Deodoro da Fonseca, você está eleito por nós,
constituintes como presidente do Brasil e o Floriano Peixoto seu vice-presidente. Então, por isso ele é considerado autoritário e centralizador. O que ele vai fazer? Nós temos uma constituinte que dá autonomia para os estados, mas ele vai buscar ser autoritário e centralizador. Até porque ainda ele representa um pouco daqueles resquícios da velha monarquia, autoritarismo, centralização. Então é um pouco complicado deixar isso de lado. Devido às fases, o encilhamento, uma série de outras questões, ele é acusado de corrupção. Por que ele é acusado de corrupção? Implanta muita gente de poder, eles não conseguem ter um controle, tem um encilhamento que deixa criar várias indústrias fantasmas, empresas fantásticas, vai pegar dinheiro público, depois vai declarar falência. Isso é um dos motivos que ele vai ser acusado de corrupção. E por isso ele vai sofrer oposição do vice-presidente, dos chamados florianistas, e o grupo que apoia o vice-presidente, e do Partido Republicano Paulista, que é a elite cafeeira de São Paulo. Eles vão fazer uma forte oposição. E essa oposição, principalmente parlamentar, leva a uma possibilidade de impeachment, ou seja, algo que a recém-república criada vai já se escandalizar, algo que a gente já acostumamos a ver nos dias atuais. Essas questões de impeachment, ele vai ser algo... Então nós vamos ter essa crise do governo Marechal Fonseca, que é associada à grave crise financeira. O Congresso vai criar uma lei de responsabilidade do presidente. Isso vai deixar um pouco maior a oposição ao Deodoro da Fonseca. Nós vamos ter uma reação da Marinha, que ainda tem muitos almirantes, muitos envolvidos de alta patente com a monarquia, os monarquistas que ainda defendem a monarquia. E, ao mesmo tempo, eles vão passar a defender a nova Constituição. Então, eles são bem obedientes, assim, vai ficar um misto entre monarquistas e defensores da nova Constituinte. E a reação do Congresso quanto ao autoritarismo do Deodoro da Fonseca. Dentro dessa crise, nós vamos ter, então, a Marinha Armada, que ameaça bombardear o Rio de Janeiro. Marechal Deodoro da Fonseca vai fechar o Congresso para evitar o crescimento da oposição, declarando estado de sítio. O que é um estado de sítio? O impedimento das pessoas de vir, uma maior controle na vida das pessoas, impedimento de manifestações políticas, e isso vai fazer com que ocorra nada mais do que o crescimento da oposição, principalmente os florianistas. Nesse clima todo de pressão política, de pressão econômica, pressão militar da Casa Armada, o Marechal Deodoro da Fonseca vai renunciar. Ele renuncia em 23 de novembro de 1891. E nesse ponto assume o Floriano Peixoto. Assim que o Floriano Peixoto assume, ele vai reabrir o Congresso e fim do estado de sítio. Só que, lembra do artigo 42? Ele vai ser considerado pela Armada, pela Marinha, um governo ilegal. Por quê? O artigo 42 da Constituição exigia novas eleições. O Marechal Deodoro da Fonseca não cumpriu 2 anos de mandato. Então, o vice deveria convocar novas eleições. Mas ele não vai fazer isso. O que ele vai fazer? Ele vai buscar a prisão e deportação de opositores. Quem fazer oposição ao governo dele vai buscar impedir, silenciar, fazendo pressão. Por quê? Porque ele quer manter-se no poder. E com isso, nós vamos ter uma série de conflitos, e um deles é a Revolução Federalista, que vai de 1893 a 1895, dentro do estado do Rio Grande do Sul. Ele é dividido em 2 grupos. O Partido Federalista Maragatos, que ele quer uma maior descentralização do poder, uma maior autonomia aos estados, ao estilo aqui que nós vemos nos Estados Unidos, cada um ter sua autonomia, criar suas leis, dizer o que pode e o que não pode. Ele é uma forte oposição a Júlio de Castilhos, e ele faz também oposição ao governo do presidente Floriano Peixoto. E eles têm o apoio da Armada, da Marinha, justamente porque a Marinha considera ele um governo ilegal devido ao artigo 42 da Constituição de 1891.
Por outro lado, nós temos o chamado pica-paus, que faz parte do Partido Republicano Rio-Grandense. São chamados de pica-paus justamente por causa do estilo de chapéu que eles utilizam, que tinha umas listas brancas ao estilo que tinha um pica-pau lá no sul, na região. Eles defendem a centralização do poder nas mãos do presidente, eles apoiam o governador Júlio de Castilhos, são chamados de castilistas, e também o Floriano Peixoto. E esse grupo tem o apoio do exército. Então nós temos duas forças militares que vão se digladiar junto com os defensores de cada lado, e essa guerra civil gaúcha vai ter o saldo de quase 10 mil mortos. A vitória é dos republicanos, das forças governistas. O Floriano Peixoto sai vitorioso desse combate, desse embate. E nós vamos ter em seguida a revolta da Armada. Entre 1893 e 1894, a Marinha ainda não conseguiu aceitar a presidência do Floriano Peixoto, vai se rebelar contra o governo, vai exigindo novas eleições, tendo em vista o artigo 42. Esse conflito da Marinha vai se estender pelo litoral e vai ser uma rivalidade muito forte entre a Armada, a Marinha e o Exército. A vitória será novamente do governo Floriano, que vai ser considerado Floriano mãos de ferro, devido ao seu controle, ao seu embate contra as forças revoltosas. Então, meus caros alunos, por hoje é só. Até a próxima. Depois vocês acompanham os movimentos revoltosos da Primeira República, que é importante também para a compreensão e realização das atividades, que será